Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre este livro aqui, que chama-se Cloro, que é um livro do Alexandre Vidal Porto, que eu recebi em parceria com a Companhia das Letras. E pra gente conversar um pouquinho mais, aprofundar o assunto desse livro, eu trouxe o Tom pra conversar com a gente, que já esteve aqui no canal outras 2 vezes. Sim. Uma vez pra falar de filme e a outra vez pra falar de The Handmaid's Tale. Foi. Né? Bom, primeiro que você não leu o livro, né? Não então eu contei brevemente a sinopse do livro pro Tom e vou contar pra vocês agora, pra vocês entenderem por que ele está aqui. Esse livro aqui vai ser contado pelo Constantino, que ele já está morto, ele sofreu um acidente. E ele vai narrar a história dele a partir desse limbo em que ele se encontra. Então ele vai contar toda a história dele até esse momento que ele morreu. O Constantino, ele é um homem que ele é casado, tem uma mulher, ele tem filhos, ele tem uma vida super bem sucedida, ele é um cara de classe média. Essa história, aliás, se passa em São Paulo. Desde quando ele é criança, ele tem um problema com a sexualidade dele, ele não consegue assumir que ele é gay. Então ele esconde durante toda a trajetória de vida dele que ele é gay, ele nega isso até pra ele mesmo. E num determinado momento da vida dele, ele resolve experimentar, entrar num desses aplicativos de relacionamento e ele começa a se relacionar com os caras. Então ele começa a assumir para ele próprio que ele é gay, mesmo assim ele não consegue assumir isso para a sociedade, para a mulher dele, e ele acaba levando uma vida dupla. Durante a leitura desse livro, a gente vai vendo o quanto ele mesmo se identificava como uma pessoa homofóbica. Ele tinha várias atitudes no dia a dia dele que ele discriminava pessoas que eram homossexuais, porque ele queria manter essa coisa para a sociedade, né, da masculinidade. Ele queria deixar o mais distante possível dele essa questão de qualquer suspeita de que ele fosse gay. É uma coisa que ele fala muito durante o livro, sabe? Dessa questão do quanto ele não queria ser visto como gay porque ele não queria ser desprezado socialmente, ele não queria ser mal visto. E eu trouxe o Tom aqui pra gente conversar porque eu não queria simplesmente falar que esse livro aqui é muito legal e que vale muito a pena ler o livro, mas eu queria discutir um pouco dessa questão da masculinidade tóxica que a gente vive. Eu queria, pra começar, que o Tom contasse um pouco da história dele pra gente, de como que foi todo esse processo da descoberta de ser gay. Oi, gente. Bom, meu nome é Tomás. Quando você me fez essa pergunta, lá atrás, na verdade, quando a gente conversou, começa a passar uma história, né, na cabeça. O mais louco disso é que pensar que essa história pra mim ainda é muito recente. Porque esse ano eu vou fazer 32 anos. Eu assumi mesmo, né, o meu ser mesmo, né? A minha sexualidade, quem eu sou, os meus desejos, com 27 anos. Acho que eu te conheci então nesse processo. Foi. Acho não, você me conheceu já um pouquinho depois. Tá. Mas assim, de fato, né, concretizado, acho que a partir dos 27 isso foi mudando, assim. Meus últimos 3 namoros foram muito interessantes nesse sentido, porque foram 3 namoros nesse período de transição de... Não sei se transição é a palavra, mas assim, essa minha condição de me entender quem eu sou. E as 3 mulheres pelas quais eu me apaixonei, eu tive um relacionamento muito verdadeiro, sofri pelo término deles. Elas entendiam muito mais do que eu, assim. Isso é muito louco, assim, de perceber. E todas hoje fazem parte da minha vida, são minhas amigas, enfim, elas são grandes parceiras de vida, de trabalho, de pensamento, de tudo. Mas assim, eu tive uma conversa muito, muito bonita com a minha mãe, que foi o ano passado, que foi quando eu levei o Luca, que hoje é meu marido, né, e meu companheiro, marido, a gente fica naquele lugar de matrimônio, que não é o que eu penso sobre relacionamento. E foi a primeira vez que minha mãe se abriu assim comigo, e ela falou que... E ela se abriu mesmo, ela se abriu com um pedido de desculpa, de perdão, assim, por ela ter visto, né, vários acontecimentos ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência, e que ela perceber, né, toda a situação em si, os meus desejos, e por ela não saber lidar com eles, né, ela reprimia aquilo nela e reprimia em mim. E eu tive episódios muito claros assim sobre a minha sexualidade. A questão do universo feminino me chamava muito mais atenção do que o universo masculino. Porque eu sempre me senti muito reprimido pelo universo masculino, aquela
aquela comunhão de homens héteros juntos, acho às vezes muito repressor, assim mesmo, desde a infância. Você vê isso muito na escola, essa coisa de estar numa condição que você tem que ser muito bruto com o outro, coisa da briga, né, e da disputa. Mais ou menos aos 27 você começou a entrar nesse período de transição. Lá atrás, quando era criança, você sentia uma atração por homens e reprimia isso? Ou era uma coisa que nem passava pela sua cabeça, sabe? O que acontece nesse livro aqui, ele, quando é criança, ele é chamado um dia por um amiguinho dele de viadinho, e ele reprime isso, ele fala assim, imagina, eu não quero ser viadinho, então eu vou esconder isso pra sempre. Pra criança você tem realmente, isso é algo muito grande, assim, porque depois que a gente fica mais velho, tipo, às vezes acontece, assim, né, tipo, eu sofri 2 episódios, né, de uma agressão verbal homofóbica e que era isso, me chamavam de viado e tudo mais, mas isso pra mim já me pega em outro lugar, entendeu? Mas é ofensivo pela forma como é dito, né? Sobre o que você me perguntou, eu só tive consciência desses episódios da infância depois que eu efetivamente me entendi como gay, entendeu? Que aí eu comecei a buscar lá atrás, assim, na minha memória, falar, aquilo. Era um sinal. Eram sinais que iam apontando, assim, mesmo de desejo, que óbvio que foram reprimidos, assim, a gente vive numa sociedade machista muito forte, assim, né? E numa cidade pequena ainda, né, litorânea e tudo mais, então, parece que aquilo fica uma bolha ainda maior e é muito mais difícil de conviver. Depois que eu entendi isso e assumi isso pra mim, eu comecei, parece que foi abrindo umas portinhas de memória, de ter me apaixonado pelo colega de infância e ter ficado muito mal quando ele falou, não quero mais ser seu amigo, mas porque talvez foi um amor que eu tive ali, platônico ou não, mas eu tinha um desejo de olhar para outros rapazes e outros caras mesmo, assim, e olhar para aquele corpo, assim, tem o desejo sexual, né, de olhar para aquilo e falar, tipo, pera, o que tá me acontecendo? O que é isso? Por que eu tô sentindo isso? Era uma criança num universo em que menino veste azul, menina veste rosa, sabe? Então, assim, eu tinha que estar enquadrado ali. Eu tinha muito medo de fazer a minha mãe sofrer, por exemplo. Meus avós sofrerem, meus tios, meu núcleo familiar mesmo, assim, sofrer com quem eu era, assim. Quando você entrou nesse processo de descoberta de quem você era ali aos seus 27 anos, você acha que isso foi uma coisa que você quis reprimir em você, ou você falou assim, não, eu sou assim, tá tudo bem? Eu tava namorando com a minha ex, que você mais conhece, né? Enfim, a gente tava namorando. Não vamos citar nomes. Não vamos citar nomes, mas é uma pessoa incrível, eu amo demais. A família dela é evangélica. Os pais dela são incríveis, assim, são pessoas que eu amo muito. Mas eles me levaram para um encontro com Deus só para homens. Ah, você me contou essa história já. E aí eu fui para esse lugar, minha opinião, assim, é o que eu penso sobre a experiência que eu vivi. É uma lavagem cerebral gigantesca. Eu voltei meio anestesiado com tudo, porque é muita informação, né? Você fica num lugar, num hotel fazenda, com outros homens e de uma religião assim que prega muitas coisas absolutas. Eu voltei querendo casar. Com ela? Com ela. Sério. Rolou esse lugar de vamos casar. E foi assustador, assim, né? Porque óbvio que tava claro que não ia rolar. Tava claro pra quem? Pra ela, né? Ah, tá. Aconteceu muita coisa e foi bem difícil, mas, assim, de brigas e questões e tudo mais. E aí eu entrei no processo de negação mesmo, assim, tipo, isso está errado, eu não posso ser dessa maneira. Ah, você estava achando que era errado mesmo. Eu estava achando que era errado mesmo, eu falei, não posso ser assim, não posso ter esses desejos. Ao mesmo tempo foi muito por conta dessa pessoa, desse relacionamento, dela ter sido tão aberta para isso, que eu entendi que não era errado, Mas sabe? você me contou que ela mesmo chegou pra você e falou assim, Tom, você é gay. Você é gay. Ela falou, não, Tom, você é gay, mas mesmo assim eu quero ficar com você, entendeu? E a gente teve um puta relacionamento, uma puta história. Eu sofri um luto, assim, real, assim, com o final desse relacionamento. Foi muito difícil pra mim. Mas foi dentro desse processo de luto que eu entendi a minha negação de, tipo, eu não quero assumir de fato quem eu sou. E isso reverberou em muita coisa na minha vida. Quando eu virei essa chave, é como se eu tirasse, assim, um peso gigantesco. É isso que eu sou, sabe?
eu não vou ser mais o que vocês querem que eu seja. Tem uma cena aqui desse livro que a primeira vez que ele acaba transando com o cara, durante o livro inteiro ele tem uma dificuldade com o sexo. Não uma dificuldade, mas ele não... O sexo é protocolar pra ele. Aí quando ele sai com um cara que ele nem conhece, uma pessoa de aplicativo pela primeira vez, aí ele fala assim, nossa, é isso que... Sexo era tão protocolar, eu não sabia que era tão bom, tão maravilhoso ter o corpo de um homem, sabe? Sentir esse cheiro, como que o sexo pode ser uma coisa tão incrível, mas quando você não tá se entendendo, como pode ser a pior coisa do mundo, né? Pra você faz sentido esse negócio, quando você ficou com o cara, depois que você se entendeu, fez muita diferença pra você? Nunca foi um problema nas minhas relações hétero. Transava, tipo, era sempre muito bom, eu não tinha um problema com isso, pra mim não era uma questão. Mas depois que eu tive uma relação homo, entender essa relação e como o meu corpo funcionou com ela e como se reverberou com uma outra pessoa, mudou uma chave e até deu a entender que, por exemplo, quando eu tava numa relação hétero, eu tinha esses incômodos de olhar para outros caras e sentir uma atração, mas eu tinha que guardar isso pra mim, e eu não olhava para outras mulheres. E aí, quando eu entrei numa relação homoafetiva mesmo, tava tudo certo, assim, eu não olhava para outras mulheres mesmo, né, então assim, porque eu não tinha esse interesse, né, esse desejo e tudo mais, e tava tudo certo ali. Então, acho que pra mim não era só o sexo, mas era tudo que envolve a relação, assim, que eu me senti mais em paz. Porque eu também me sentia culpado, assim, eu tô com você... E aí eu tô olhando pra uma outra pessoa, só que além de tudo essa outra pessoa é um cara, entendeu? Entendi. E eu não achava justo com quem eu estava, sabe? E isso me machucava muito, assim. Eu tava conversando com o Tom que esse livro aqui, o personagem tem 50 anos e que, então ele nasceu ali no final dos anos 70, não, no começo dos anos 70. Então as coisas, teoricamente, a gente fala assim, as coisas estão mudando, mas a gente também tem uma sensação, porque a gente vive num meio que as pessoas são mais assumidas e mais bem resolvidas, né, o meio artístico, mas eu não sei se é uma sensação só de uma bolha ou se realmente as coisas estão mudando. Você acha que é uma bolha, que as coisas estão mudando, que é mais fácil agora essa questão de você assumir a sua sexualidade? Como que você vê? Eu não estou só numa bolha artística, né? Eu trabalho num lugar muito burocrático. Eu vejo as reações acontecendo o tempo todo dentro do meu trabalho. Efetivamente, a nossa geração agora está vivendo um período de transição que é muito forte. De uma coisa que foi, mas que ainda é muito forte, que ainda se estabelece no nosso cotidiano, para uma outra coisa que a gente ainda não sabe muito bem o que é. A gente está vivendo a reação dessas pessoas a essa transição. Então tem muita rusga ainda, né? E como eu tenho atendimento com o público no lugar que eu trabalho, então às vezes se eu tô de brinco, aí eu atendo uma família, assim, é uma câmera lenta, assim, porque eu fico observando muito, eu vejo a reação por um brinco. Ou por um colar. Eu não posso dar pinta, ou mesmo assim, muito do público, às vezes as pessoas vêm me perguntar, posso fazer uma pergunta? Você não vai se incomodar? Eu falei, claro que não, mas você é hétero ou você é gay? As pessoas perguntam pra você? Perguntam muito pra mim. No restaurante? Perguntam mas direto. Por quê? Do nada elas perguntam pra você? Perguntam, não sei se por interesse ou por... Uma questão assim, as pessoas perguntam. E você percebe quando a pessoa, você a atende, por exemplo, que ela fica... incomodada, a minha figura, a minha masculinidade e a feminilidade, essas energias todas, elas ficam dúbias para as pessoas, né? Tem gente que quando entende, não olha ou trata mal. Eu sofri 2 episódios homofóbicos, assim, que foram bem fortes. Um foi com o meu companheiro, 3 na verdade, um com o meu companheiro e outros 2 sozinhos. Quando eu senti isso na pele, né, porque é real, gente, quando a gente sente isso real na pele, pra mim foi muito difícil de lidar. Porque você entender que, de fato, é isso, né, o Brasil é o topo que mata LGBTs no mundo. Mas ao mesmo tempo você tem uma geração que vem muito aberta para tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo você vê gerações mais antigas também abertas, conversando, que eu já tive essas experiências dentro do meu trabalho, de atender pessoas incríveis, muito mais velhas. Então eu acho que é isso, é um período de transição. Como que pra você é esse lance da masculinidade?
o que me fez mais querer conversar com você é como que esse personagem tinha essa necessidade o tempo todo de se mostrar uma coisa pra fugir completamente desse estereótipo do gay, da pessoa mais afeminada. Porque mesmo pra quem é um homem hétero, se você é um homem hétero e você é um pouco mais sensível, mais emocional, né? Você já é motivo pra alguém, de repente, não te dá tanta credibilidade, né? A gente já nasce imbuído de muitas responsabilidades. Se você nasce mulher, você já tem milhões de responsabilidades. Se nasce homem, você tem milhões de responsabilidades. Quando começam a cortar esses lugares de responsabilidade que socialmente você tem que cumprir, você começa a ser reprimido. Eu via isso no grupo de crianças da minha escola, dos meninos, que eu tenho de memória, que é aquela coisa muito acirrada e falar não sei se um pau que é maior ou um pau que é menor e ficar nessa disputa, ou sempre tem que... É muito engraçado quando você percebe isso, e eu vejo isso de hoje, de grupos de homens mais velhos também, quando se reúnem, que é isso, existe uma necessidade tremenda o tempo todo de ovacionar o falo, de falar da sua sexualidade, de falar o quanto você é comedor, ou o quanto você é foda no trabalho, ou o quanto você não desiste, luta sempre, trabalha e você é o cara. Existe uma disputa de quem é o melhor. Os homens, eles são muito oprimidos pela sociedade patriarcal. O patriarcalismo fudeu com todo mundo. Olha eu falando palavrão. Eu vejo lá um grupo de homens, aí você vê a conversa independente, classe social, idade, tudo, assim, você vê, existe o mesmo tipo de conversa, porque você tem que o tempo todo ficar firme e mostrar, assim, que você é uma fortaleza, que você vai fazer tudo, que você vai conquistar todas, e é isso. E é uma coisa que eu ouvi muito, assim, por exemplo, também teve isso de... Sempre quando as pessoas perguntam, nossa, mas você é gay, não sei o quê, mas você já namorou com mulheres? Você já teve relacionamento com mulheres, não sei o quê. Mas então, isso eu ouço muito de homens. Mulheres eu nunca ouvi, mas homens eu ouço. Então uma mulher com certeza te fez sofrer muito pra você deixar de gostar de mulher, entendeu? É como se você tivesse se transformado. Você entendeu? Virou uma coisa que você não era por conta de uma desilusão. Que nem quando uma mulher é lésbica que fala assim, ninguém te comeu direito, por isso que você é lésbica. Porque... Mas aí culpabilizou a mulher. Então, eu fui criado por uma família matriarcal, de mulheres muito fodas, assim. E aí eu também ouvi isso, assim, e o que se ouve muito, porque eu fui criado só pra mulher. É por isso que é assim, entendeu? Por isso que, porque eu ouvia muito, porque você é muito mimado, porque você chora muito, ou porque você é isso, porque você dança. Então, você vai reprimindo umas coisas porque homem não pode dançar, porque homem não pode chorar. Nossa, sabe uma coisa que fica na minha cabeça muito forte em relação a muitas coisas? É que as pessoas, elas ficam falando o tempo todo como que você tem que ser socialmente, só que tá todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo tem os mesmos problemas, as mesmas questões, os mesmos probleminhas entre aspas, que são problemões, na verdade. Pra quem que a gente faz isso, né? Troco de quê? Tá todo mundo infeliz no final das contas, assim, né? É muito louco, porque igual quando eu tive essa conversa com a minha mãe pediu desculpa, ficou emocionada e tudo mais. Eu falei, mãe, mas você não tem culpa, porque ela também já foi criada nesse lugar, entendeu? Ela foi criada num sistema em que, se ela tiver um filho homem, ele tem que ser macho. Também tem a questão da mãe também, do medo, do que o filho vai sofrer, do que vai acontecer. Eu acho que é mais esse lugar, que os pais têm medo que os filhos sofram. Hoje eu penso assim, se as pessoas elas não fossem reprimidas por diversas questões desde a sua infância, hoje a gente teria adultos incríveis, porque... Reprimidas no sentido disso que a gente está falando, né? De todo esse assunto que a gente está tratando, de quem elas são de fato, sabe? Dessas essências. Talvez você não proíbe um moleque de dançar porque ele ama dançar, porque ele ama balé e tudo mais. Quem vai ser esse cara, sabe? Que bailarino vai ser esse cara lá na frente? Ou talvez nem que seja, mas assim, ele não teve um não da sua essência logo de cara. É muito difícil. Mas é porque o sistema que a gente vive, ele se beneficia das nossas frustrações. Exato. Então, quanto mais frustrado você for,
mais você vai consumir coisas que eles falam, que eles inventam pra que a gente se sinta mais feliz. Exato. Então é uma coisa que provavelmente não vai mudar nunca. É uma coisa horrorosa, isso que eu tô falando, mas é um fato. Essa situação do livro, de uma pessoa ficar reprimindo o que ela é durante uma vida inteira, como que você acha que é a melhor forma de lidar, sabe? Qual que é a melhor maneira de lidar com isso? Você acha que a gente tem que respeitar o tempo individual de cada um? Se você tem que logo de cara sair contando para as pessoas, como que é o seu sentimento em relação a isso? Eu sei que não tem uma regra de uma receita de bolo para isso, né? Acho que existe o tempo de todas as coisas, assim. Eu tive que ter todo esse tempo e dentro desse tempo toda a trajetória que eu tive para poder chegar onde eu cheguei, sabe? Óbvio que dentro disso eu tive questões dificílimas de lidar, eu passei por experiências muito ruins, mas ao mesmo tempo passei por experiências muito boas, mas foi o meu tempo. Se te machuca muito, real, assim, seja íntegro e seja honesto com você mesmo, assim, por mais difícil que seja, porque isso dói muito, assim, dói quando a gente esconde uma coisa, assim. Minha mãe falava que eu era uma pessoa muito angustiada, assim, um adolescente 1000 vezes mais angustiado. E depois de eu entender tudo isso, essa angústia ela foi diminuindo internamente. As minhas angústias hoje são por outras coisas. Eu já tive depressão, crise de ansiedade, tudo por conta disso. E se isso está te machucando muito, converse, sabe? Procurar uma pessoa que você possa se abrir. Exato. Eu acho que uma pessoa confiável, que você se abra de fato. Eu tive essa experiência de abertura com essa minha ex. Mas foi uma pessoa que me ajudou a me abrir pro todo. Então, porque é uma rede mesmo de pessoas que vão chegando na sua vida, e eu falo assim, com uma experiência própria, elas chegam. Elas começam a aparecer na sua vida, que eu acho que a vida, pra mim, ainda tem essa coisa muito esperançosa, que eu acho que a vida ela é muito grata, porque traz pessoas como você pra minha vida, entendeu? De você poder compartilhar com essas pessoas, elas te respeitarem. É muito difícil da gente se relacionar com a gente mesmo com carinho, né? A gente tem muita dificuldade de tratar a gente mesmo com carinho. Né? Independente de ser gay, de ser hétero, não importa, a gente tem que se culpar menos pelas coisas. Aliás, esquecer esse lance da culpa, que é uma coisa muito cristã, né? Com respeito a quem tenha qualquer tipo de religião, mas esse negócio da culpa não leva a gente a lugar nenhum. Ter um autocuidado mesmo, e sempre vai ter uma outra pessoa que tem os mesmos problemas, as mesmas questões que você. A gente tem muita dificuldade de se abrir com as pessoas, mas no fundo todo mundo é muito igual, assim, em algumas questões existenciais, né? É que a gente esqueceu disso em algum momento da humanidade, mas somos todos humanos. Embora a gente ainda esteja em processo, como você mesmo falou, das pessoas se aceitarem e assumirem o que elas são sem problema algum, eu acho que a gente tem uma grande coisa que não tinha antigamente. A gente tem muita série, a gente tem muito filme, a gente tem livros que falam sobre isso, que a gente pode se reconhecer. Não sei se você assistiu uma série que tá na Netflix agora, que chama Sex Education. O Luca falou pra eu ver, eu não vi. É maravilhosa essa série, porque você vê um monte de jovens, assim, que tem seus 17, 18 anos, que eles têm uma outra relação com a sexualidade. Inclusive, o rapaz na série, que é o gay, é o mais bem resolvido, assim, sabe? Ele é o mais dane-se, eu sou quem eu sou e eu me aceito. A grande questão ali é o pai dele, que aceita o filho como ele é, mas ele tem medo, né? Que o filho seja rejeitado, aquela coisa toda. Então essa série é muito legal, porque já mostra um outro lugar dessa geração que é mais bem resolvido. E mesmo para as pessoas que não convivem muito com esse tipo de situação, tá na Netflix, sabe? Para as pessoas assistirem. Tá. De uma forma que a gente não tinha antes, né? E o mais legal, por exemplo, dessas séries, dos filmes, próprios livros, é que coloca também o gay num lugar que não é caricato. É mais humano. É mais humano, que isso é o que me incomoda muito, por exemplo, em produções brasileiras. Acontece muito ainda de colocar o gay num lugar caricato, e isso é muito delicado. Porque afasta as pessoas. Afasta, ou coloca numa caixinha de que, tipo, o gay é aquilo. Sim. Entendeu? E aquilo ali é o gay, então tá. Então ele pode ser caricato, a gente pode rir dele. E não é esse lugar. Então aí, por exemplo, aparecem séries como Sex Education e todos os filmes que a gente vê. Moonlight, por exemplo, é um filme maravilhoso que trata do assunto. Então, sim. Tô tentando lembrar agora de filmes recentes que tratam dessa questão. Tem o mais recente. De forma bem
Eu acho muito maravilhoso quando você vê uma família. Eu vi alguma coisa recente que eu não tô me lembrando agora. Na própria série Sex Education tem um garoto que é filho de um casal de lésbicas. Não é uma questão na série, é só uma família. É só uma família. Existe essa família. Não tem uma questão, nossa, será que isso é uma questão na vida dele? Eles falam bem en passant, assim, não é sublinhado. Eu sinto um pouco isso, assim, que às vezes algumas produções colocam como se fosse um zoológico, assim. Olha, aquela é uma família com 2 mães e uma criança, estão vendo? Olha que legal. Vamos ver a outra jaula? Entendeu? Então, sim. É esse lugar mesmo que você falou. E tem muita coisa rolando. E eu acho muito importante, por exemplo, que a Netflix agora está fazendo, de ter séries adolescentes e com temáticas que tratem e abordem todos esses assuntos. E porque eu acho que é uma fase crucial, assim. Essa é uma fase que, assim, de questionamento do ser mesmo, né? Claro que isso é pra eternidade, mas assim, é muito forte esse lugar de identidade, né? Na adolescência. E você trazer para esse universo todas essas questões e tratadas de uma forma natural, né? Porque é o que é. Porque é natural. Eu acho muito importante. Porque eu acho que dá para essa geração também uma disposição de enfrentar tudo de cabeça erguida, sabe? Sim. Você ter orgulho de ser quem você é. É interessante, né? De novo, é a arte conseguindo quebrar e contornar as coisas para mostrar como é o mundo, né? Sim, como importante. Pelo menos deveria ser. Obrigada. Imagina. Obrigada mesmo. Tava com saudade. Queria muito trazer o Tom aqui pra gente conversar sobre esse assunto, aproveitando o gancho do livro, né? Que eu acho que a literatura, o cinema, a arte de uma forma geral, ela desperta a gente a discutir questões que são importantes e que estão aí, né, atuais. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou bem longo, mas não tô nem aí mais com vídeo longo nesse canal. Agora é assim. Agora vai. Agora é assim mesmo. Quem quiser assistir, que assista. Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações para quem quiser, de repente, adquirir esse livro pelo link da Amazon. Se você quiser comprar pelo meu link, você não paga nada a mais por isso e eu ainda ganho uma porcentagem que ajuda no crescimento do canal. E eu vou deixar também aqui na descrição os outros vídeos que eu fiz com o Tom, que são muito legais também, e em breve, daqui a pouco, ele voltará de novo pra gente fazer... terceira temporada de The Handmaid's Tale. A gente vai falar sobre The Handmaid's Tale de novo e, enfim, a gente pode falar dos outros filmes que a gente ainda não assistiu. Sim. Tá bom, gente? Obrigada. E é isso. Você gostou? Gostei. Então tá bom. Valeu então isso muito. que importa. Beijo e tchau. Acho que ficou bom, né? Ficou.